Os novos e crescentes desafios da sociedade moderna obrigam os administradores a aumentarem a sua capacidade de diagnóstico. E com isso, o CRARJ traz para os seus administradores e estudantes os debates culturais. Na noite de hoje, O Mercador de Veneza com William Shakespeare. A trama de O Mercador de Veneza, desenvolvida por William Shakespeare, acontece no século XVI, na então República de Veneza. Antônio, mercador veneziano, assume a fiança de um empréstimo feito a Bassanio, um amigo perdulário e falido. Ao invés de dinheiro, Shylock, o credor da dívida, pede como juros uma recompensa que irá colocar em risco a própria vida do fiador. Diante do tribunal, presidido pelo duque, suprema autoridade local, eis que Pórcia, amada de Bassanio, tenta uma solução nova para salvar o mercador. Na palestra que finaliza o debate cultural, a gestão das organizações através das artes, o presidente do CRARJ, administrador Wagner Siqueira, destaca diversos temas relevantes para a carreira do administrador, entre eles o comportamento humano, a gestão de pessoas e a resolução de conflito nas organizações. Veja agora. O Conselho acredita que é fundamental o estudo da gestão das organizações através da arte. Não se estuda a administração, as teorias de administração apenas nos livros técnicos de administração. É importante que a gente destile, infira, reflita sobre a produção cultural em geral da humanidade, na música, no teatro, no cinema, na literatura, na pintura. E, a partir desses exemplos da produção cultural, a gente possa refletir sobre as questões das organizações em geral. As inferências, as conclusões, as deduções são fundamentais no estudo das organizações. Não são os livros de autoajuda, nem os livros técnicos. Nós vamos ver uma série de reflexões aqui próximo, né? É preciso uma obra escrita há 500 anos atrás, 5 séculos. E tem infindáveis implicações também para o cotidiano de hoje, no dia a dia de hoje. Por quê? Porque as organizações, a natureza humana é permanente e universal. As organizações são constituídas por pessoas. Não há organizações sem pessoas. Pessoas se relacionando com outras para a consecução de objetivos. Portanto, quando o profissional de administração conhece melhor a alma humana, como as pessoas se relacionam entre si, né? Ele está estudando, conhecendo e aprofundando a sua perspectiva, a sua capacidade diagnóstica em relação à realidade das organizações. Nós estamos falando de uma obra, como disse, de 5 séculos e que tinha no seu contexto, efetivamente, circunstâncias que hoje são efetivamente atuais ainda, né? Nessa adaptação e tradução livre que foi feita pelo Raimundo e pela Eva Procter, que está aqui também. Primeiro, nós estamos falando de uma época em que Shakespeare escreveu esta peça em que se estava vivendo os primórdios do capitalismo. Primórdio do capitalismo que vai redundar hoje na sociedade de mercado tão falado. Que implicações as origens, esse capitalismo primitivo gera na sociedade de mercado, que é o cotidiano nosso de profissionais de administração? Vivemos também, ele vivia um contexto de totalitarismo religioso. Totalitarismo religioso que levava aos porões e às garras e às fogueiras da Inquisição, né? A discordância daqueles que não eram cristãos. Vejam, um cristão escrevendo uma obra que trata dos preconceitos em relação aos judeus e dos judeus em relação aos cristãos. Um cristão que, na sua época, tratava de um tema fundamental, porque está implicitamente, talvez, uma relação homossexual entre Bassanio e Antônio, muito forte, e que a época fazia com que os homossexuais fossem também para a fogueira da Inquisição. A globalização,
já iniciada, né, com a capitania das Índias Ocidentais, a capitania das Índias Orientais, a exploração do Novo Mundo no Oriente, do Novo Mundo pela capitania das Índias, pela a Companhia das Índias Ocidentais, e a exploração do Oriente recém-descoberto. E, por logo, com a questão da mundialização da economia hoje e da sociedade de consumo e de crédito. Próximo. O homem e suas circunstâncias, nos fala Ortega y Gasset. Também nos fala Shakespeare, 500 anos atrás, em que o homem não é objeto apenas da situação, não é a situação que determina o estilo, mas como o homem trata essas circunstâncias e como é que se sai dela. A história, o drama tratado perfeitamente por Shakespeare, nos mostra isso. A ideologia dominante na construção do momento histórico. Vejam a coragem de Shakespeare criticar aquele momento em que determinados dogmas, paradigmas, valores, preferências, opções éticas, morais, determinavam o comportamento do ser humano. Será que isso mudou hoje, 500 anos depois? Ou a natureza do homem faz com que, efetivamente, alguns avanços são conhecidos, mas algumas atitudes, comportamentos, preconceitos sobreexistem ainda? A força do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade. Quando a OIT nos traz, a Organização Internacional do Trabalho nos traz a importância do trabalho decente, nós estamos falando que a exploração da criança, do trabalho da mulher, do idoso, da discriminação contra a proteção do trabalho, que antes se dá também e é tratada por essa peça imortal de Shakespeare. Próximo. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. O comportamento dos cristãos em relação aos judeus, dos judeus em relação ao cristão, a dificuldade que os personagens, Shylock, né, com Antônio, um em relação ao outro, mostra como o preconceito determina e que a dignidade humana, portanto, é uma questão de permissão social. Como a sociedade permite, né, ou não, que a dignidade humana se realize. As questões que estamos falando hoje, quando a gente fala da luta colocada há 5 séculos por Shakespeare e hoje, será que isso não existe ainda hoje, não? Talvez nós não tenhamos tão presentes aqui a questão dos judeus com os cristãos. Mas será que isso não se dá nos países árabes, em Israel? Né? A questão dos muçulmanos com os cristãos, onde a todo momento nós vemos nos rádios, na televisão, né? Do preconceito contra o imigrante, que nós, brasileiros, ainda no nosso país não temos tanto isso? Ou será que temos? Próximo. Diz a peça, num determinado momento, a gente que é tida como sábia apenas por não dizer nada. Olha o estilo de liderança marcado, né? Nas organizações em geral, tem gente que é promovida porque são os pseudos líderes, apenas porque são ausentes de corpo presente. Aquele que, numa reunião de 10, não é o primeiro a chegar, porque o segundo pode conversar com ele, ele terá que se expor. Nem é o terceiro, porque os dois podem começar a discutir e ter divergência e perguntar a opinião dele. Ele também não vai ser o 10º, para não dizer que ele não está interessado. Ele é o 5º, 6º, todo mundo já está discutindo, ele presta atenção e todos pensam que ele está de acordo. E aí ele acaba promovido porque ele se especializou em não dizer nada. Aquele que diz assim, eu nunca me arrependi daquilo que não disse. É o camaleão organizacional, né? Que diz que boca fechada não entra mosca. Deixa que o tempo resolve. Ah, sim, o tempo é o senhor da razão, não é isso? A pessoa que é vista, mas não é lembrada. E é promovida por isso. Quanto aqueles que não expõem as suas convicções, que não expõem as suas posições, acabam promovidos nos mundos das organizações. E aí a mensagem de Shakespeare. Teoria de liderança, teoria de comando de pessoas.
já dito numa obra há 500 anos atrás. Próximo. Ele diz também a peça: tanto se adoece por comer demais, como por definhar a míngua. Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá nem cá. Olha aí outro estilo de liderança. O outro dizia: eu nunca me arrependi daquele que não disse. Esse já diz: nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Devagar se vai ao longe, né? É agradar a gregos e torâneos. Aquele que está especialista em marcar as posições pela sabedoria está no meio. Não vamos evitar os extremos. Devagar com andor, que o santo é de barro. Outro estilo de liderança. Talvez o maior número de estilos de liderança nas organizações em geral esteja exatamente nessas circunstâncias em que não vamos balançar demais a roseira, né? Que a organização está muito em moda dizer isso. É preciso fazer o benchmarking. O benchmarking é para a gente não ter, é muito importante, é muito bom, etc. Mas ele não ousa nunca. Ele apenas quer o que está dando certo para a gente copiar. Próximo. Devagar se vai ao longe, ele continua ali, né? O mundo não se fez em um dia. Isso leva à acomodação, à conciliação, ao meio termo, ao meio do caminho. A administração do conflito está sempre contemporizando, não buscando as causas, mas o entendimento desse conflito. Soluções viáveis, mas nem sempre as melhores. Talvez o mundo esteja sendo administrado por esse estilo de conciliação. As organizações, hein? Não o mundo. As organizações do mundo, no universo das organizações, talvez esteja exatamente nessa busca do que é apenas aceitável e não a busca da excelência. Próximo. Criatividade e empenho. Essa é uma forma de abordar esta peça. Cada um que se debruçar sobre ela vai, ao ver as teorias das organizações, os estudos técnicos, inferir, descobrir, referir uma série de conceitos que vão advindo especificamente da própria leitura e dos ensinamentos que a peça nos traz. A criatividade e o empenho, cópia e adaptação. Equilíbrio entre status quo e mudança. O homem organizacional. Sabe aquele do leitinho molico? Que tem sempre o leitinho molico para tomar, né? No final do meio do expediente da tarde. E às 5 horas sai, às 8 sai. Uma coisa é a família, outra coisa é o trabalho, tudo certo, né? Mas ele acaba misturando cada vez mais o trabalho com a família. Sabe aquele cara que numa festa de um primo que ele não via há muito tempo, que o convida para ele ir à festa. Chegou lá, aquele primo que ele não via há muito tempo. Aí, por coincidência, ele encontra um colega de trabalho. Com quem que ele vai conversar, hein? É com o primo? É com os parentes que ele não via? Ou com aquele colega de trabalho? A gíria, a maneira de falar, o jargão, as piadas, os interesses, cada vez mais são forjados, plasmados ou deformados pela organização em que ele vive. É o homem organizacional. Organização que substitui a família, as suas comunidades. Comunidade de igreja, comunidade de condomínio, comunidade profissional, tudo em torno do compromisso com a organização. A tal ponto que as organizações acabam se transformando em seitas. Seitas de adoração ao trabalho. Seitas de adoração. Já viu alguém que trabalha na Pepsi tomar uma Coca-Cola em casa? Difícil, porque... né? Próxima. A outra frase importante que tirei do texto, que vocês também podem fazê-lo se quiserem. Se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. Vejam-se, melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. Nós estamos falando de quê? Do Brasil hoje? Do mensalão? Tá certo? Estamos falando de quê? Das decisões do Supremo, que acabam de efetivamente mandar para a não punição das questões oriundas do mensalão? Estamos falando de 500 anos atrás? Ou estamos falando de hoje, hein?
intenção e ação. Uma coisa é a intenção, outra coisa é a ação concreta. O Brasil é pródigo em dicotomizar o dizer e o fazer, a teoria e a prática, a palavra e o gesto. Vamos falar então os valores proclamados e os valores reais. Mas isso quem falava era Anísio Teixeira, grande educador. Para ficar na moda tem que falar no autor de administração Crisárgeles, teoria esposada e teoria de uso. Falar de administração de conflito sem estudar Crisárgeles é efetivamente não estudar administração de conflito. A mesma coisa a que se referia o nosso companheiro, querido, intelectual, grande educador que o Brasil teve, Anísio Teixeira. Próximo. Não basta, portanto, pensar coisas novas, é preciso transformá-las em realidade. A gente hoje vê de novo, parece que é ontem, né? Estava se falando, mais uma vez se adiou hoje a construção, viu, Adolfo, do trem-bala. Como a gente falou uma semana atrás que ia acontecer. Grande trem-bala, agora atrasou de novo. Para mais daqui uns meses. A gente está adiando. Não basta o administrador, o gestor público ou particular, o gestor, ele não pensa coisa nova apenas, o mais importante é transformá-las em realidade. Transformar o tecnicamente novo no economicamente produtivo, porque senão a gente vive de factoides, de questões que não se realizam, de discursos. Aliás, as organizações são pródigas em ter dadores de ideias. O que são os dadores de ideia? Aquele que te ensina e te diz o que você deve fazer, contanto que ele não tenha que fazer nada. E o outro grupo são os fazedores de medo, né? Dadores de ideia e fazedores de medo, os vendedores de ilusões e os fazedores de medo aqui. Vai tudo ser construído. Cuidado com o TCU. Cuidado com a ameaça, não pode fazer isso porque a 866 não permite. Se coloca tanta coisa assim que parece que o administrador público não pode fazer nada. E pode. E aí pode exercer a função pública qualquer chambão, empírico, aproximativo, sem nenhuma formação, porque ele vira mero aplicador de regras e leis. Mais do que fixar uma meta, o verdadeiro desafio é garantir o seu cumprimento. O futebol brasileiro também é assim, é o drible desnecessário, o jogo bonito e o chute para fora. E aí a gente acaba, como me lembro, em 78, poucos aqui lembrarão isso, né, quando o Brasil perdeu a Copa, mas o técnico disse, como nós não perdemos nenhum jogo, nós somos o campeão moral. Campeão moral, nada, a taça ficou com a Argentina. Próxima. Tem uma outra frase interessante que gostaria, nessa conversa rápida aqui, compartilhar com vocês. Sou grato à minha sorte, mas não confio nunca o meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. E a multa que o agiota tem direito é um pedaço de carne do Antônio. Eu, quando comecei a tomar consciência da vida, a agiota cobrava 3%. Você lembra disso? Não? A agiota ladrãozão, 3%. Lembra disso? Era 3% ao mês. Agora, 3% ao mês, o cara é santo, vai para o céu. Porque não é os agiotas, não. São os bancos, os cartões de crédito, né? Essa verdadeira esquema de agiotagem que nós praticamos no sistema financeiro em que nós vivemos hoje no mundo, em particular no nosso país. Próximo. O perfil do empreendedor, portanto, não deve ser o mesmo Será que você deve mesmo enveredar para um negócio próprio? Antes se falava muito, quando eu estudei administração, e já tem muito tempo nisso, os professores nos ensinavam a ser empregados das multinacionais, das grandes estatais brasileiras, basicamente isso, né? Ou do serviço público da administração direta. Hoje se fala muito, mas não se prepara tanto para a atividade empresarial autônoma, própria, empreendedor. Chega até a se dizer que empreendedor é todo mundo que trabalha, né, em qualquer organização. Tá bem, você começa a empreender muito, mas acaba sendo o primeiro a ir embora. Será que você precisa ter um negócio próprio mesmo? Precisa, temos que discutir isso. Depende da pessoa, é uma opção existencial de administração da própria vida. O bom músico não tem que ser necessariamente um bom escritor. Não é um jogo de roleta russa, do jogador compulsivo.
Senão a gente começa a descobrir que os grandes empreendedores, aspas, acabam como o Eike Batista, né? O empreendedor não corre todos os riscos. Riscos calculados, administrados, principalmente, talvez muitos empreendedores brasileiros corram muito risco, porque é sempre com dinheiro público. Se fosse com seu próprio rico dinheirinho, não estariam correndo. Nesse caso agora específico, estamos vendo como é que os fundos de previdência das estatais brasileiras estão quebrados. Por conta disso, né? Pagar todos os pedágios, ele paga muitos pedágios, o pedágio emocional, o pedágio da solidão, mas vale a pena investir no empreendedorismo? A gente está colocando aqui o contraponto, extraído dos conceitos. Essa peça de Shakespeare, que nós fizemos aqui em 1h20, com essa adaptação tão boa do Raimundo e da Eva, é uma peça de 6 horas, né? 5 atos, 6 horas. 5 atos. Próxima. Então, aí diz lá, a peça, enquanto o portão se fecha para um, já tem outro batendo a porta. A nova oportunidade que se abre. O que é visível e que não é visto. A gente tem que estar preparado para o que é visível e não é visto. Para isso, a primeira questão é o foco nas oportunidades e não nas soluções dos problemas que não produzem resultados. Reparam, o foco na oportunidade da personagem que se travestiu de advogada, de defesa, de juíza, né? O foco na oportunidade resolveu o problema que ninguém conseguia entender por como é que se ia tirar como é que se ia resolver aquela questão sem matar o Antônio. O foco nas oportunidades e não nos problemas. O administrador que está pensando sempre na resolução do problema, um problem solver, acaba sendo um mau decision maker, um mau decisor. Porque é igual o marido enganado, aquele que quer saber tudo acaba esquecendo e não percebendo aquilo que é essencial. Vejam o foco nas oportunidades e não o foco nos problemas. O mau administrador, o ampliador Chambon, que está querendo resolver problemas. Há problemas que devem ser abandonados e apenas resolver aquilo da oportunidade. É o foco principal. Não que você não resolva problemas, mas o foco nas oportunidades. Toda situação de liderança é transitória e perecível. A nata do leite que está em cima é a que primeiro azeda. O Shylock estava achando que era o campeão da cocada preta e acabou perdendo metade de sua fortuna. Ainda perdeu a filha, que casou-se com um cristão. Vejam bem, toda situação de liderança é transitória e perecível. Vamos falar de um jogo de futebol de ontem. O Fluminense que ganhou tudo, tá certo? Botou o sapato, nem assim no futebol. O cara bota o sapato alto, não perdeu de 8 ontem, não sei porquê. E sem preferência clubística. É isso mesmo, o sucesso é doce e o sucesso nos encanta. E aí a gente quebra a cara. Campeão, o ano passado, com o mesmo time, está mal. Por quê? Porque relaxou. Relaxou, achou que já estava lá em cima. Aquele que está por baixo se critica mais. Renova, se avalia, muda comportamento. Aquele que ganha, relaxa. A gente já vê isso muito. O futebol é uma experiência fantástica. O time é campeão, entra no jogo seguinte, Atlético Mineiro. Ou não é? É. Está na zona de rebaixamento, imagina, com aquele time massa que eles têm. Próxima. Provavelmente os recursos estão mal alocados, pois 80% deles, a velho Pareto, né, produzem 20% dos resultados, enquanto 20% dos recursos produzem 80% dos resultados. A verdade é que a gente foca muito nos problemas que geram 20% dos resultados, quando a gente devia focar nas oportunidades. A concentração, portanto, é a chave dos resultados e do desempenho do gestor. O abandono corajoso de produtos e atividades não rentáveis da organização é a chave do sucesso, na medida em que libera recursos anteriormente bloqueados. A cegueira da arrogância, a cegueira da distração e a cegueira, né? A cegueira da paixão. O pior cego é aquele que não quer ver.
Mas o pior cego é aquele que, pela paixão, se a gente vê a vida pelo um vidro colorido, a vida passa a ter toda a cor daquele vidro. A paixão cega as pessoas. Shylock ficou cego pela paixão. Talvez Antônio tenha ficado cego pela paixão a Bassanio. Próxima. E continua aqui, já estou terminando. Se queres emprestar o teu dinheiro, não faças isso como se fosse para amigos. É melhor emprestar como se fosse a um inimigo, pois no caso de ele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo que ele deve. Fala-se tanto em respeito ao cliente, né? Eu já te falei aqui, a gente quer respeito, procura o respeito ao cliente no Corão, na Bíblia, na Torá. Eu não encontro respeito ao cliente em nenhum desses. Não existe, pode procurar. Respeito ao cliente como um valor moral da organização. É isso? Não há. Sim, a ética empresarial. O que é ética empresarial, hein? A empresa cidadã. Empresa cidadã é aquela que não desloca uma fábrica para outra e deixa aquela da onde ela saiu em mau estado? O que é a empresa cidadã? É aquela que é capaz de fazer qualquer esforço. O que é a empresa cidadã? Um slogan importante? É bom que elas sejam assim? É bom que as organizações sejam assim? Ou é, em verdade, a mesma lógica daquele banco que diz: plante uma árvore, mas cobra de você, de mim, de todos nós, os juros mais escorçantes que existem na face da terra? Responsabilidade social. Essas são expressões que, se nós olharmos, estão muito ligadas aqui ao que nos diz aqui Shakespeare, 500 anos atrás. Próxima. Esse agiota ainda acaba se convertendo, já se mostra até bondoso. Não confio nessas frases doces ditas por um biltre. Se o capitalismo tivesse espírito público, hein? Seria o maior regime do mundo, claro. O banco que ri, o banco está sempre doido para repactuar a tua dívida. As cláusulas escorchantes, vendas casadas, plante uma árvore, direito divino da terra, direito divino do capital. Na época de Shakespeare, era o direito divino da terra, produto da aristocracia, que veio redundar no fim, ao longo desse processo histórico, que veio redundar, enfim, na aristocracia absolutista. Talvez hoje a gente tenha o direito divino do capital, em que muito pouca gente detém os poderes acionários no mundo das organizações. Quantas famílias efetivamente mandam na nossa economia no Brasil hoje? Se não quiserem, vão para a França, vão para os Estados Unidos, vão para a Bolsa de Valores. Antes, o direito divino da terra, hoje o direito divino do capital. Antes, a aristocracia produzida por herança de sangue, que tinha como base a terra. Hoje, a aristocracia produzida pela propriedade das ações majoritárias, com direito a voto. Pois não? Quem sai de um banquete com o mesmo apetite que tinha antes de sentar-se à mesa? Qual é o cavalo que percorre a pista de volta com o mesmo vigor que tinha quando partiu? A gente sempre põe mais entusiasmo em alcançar as coisas que até mesmo que desfrutá-la. Caminhante, já devia, né, o velho dito popular, que já virou popular: não há caminho, o caminho se constrói à medida em que se caminha. Portanto, felicidade não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. E aí, a serenidade na solução do problema que a personagem na peça tão bem mostra ao resolver aquele processo tão imbrincado da retirada do coração do Antônio. Próxima. Ser ou ter, ser ou fazer. Antes se discute o velho existencialismo entre o ser e o ter. Quando as organizações hoje já não é mais o ser e o ter, dito por Sartre, mas entre o ser e o fazer. O que eu sou é muito menos importante do que eu faço. Quando eu apresento uma pessoa, eu não apresento essa pessoa pelo que ela é, mas pelo cargo que ela exerce na organização. Está aqui Dona Marta, né,
que é coordenadora do conselho, efetivamente, da área de interior, de relações do interior, do todo o Estado. Coordenadora. Não é a dona Marta, não é a Marta, não é isso? E aí, quem eu sou é substituído pelo que eu faço. E a família, o trabalho e a comunidade acabam sendo efetivamente misturadas e confundidas. Cada vez se tatua menos. Ontem estava na televisão, domingo, estava uma reportagem mostrando como é que são importantes as empresas fazer a seleção por aquelas pessoas que têm experiência na prática de voluntariado. Falei, mas o voluntariado não é voluntariado? É porque as organizações cada vez mais querem essas pessoas para trabalharem fora do expediente, sem pagar para elas, para darem prestígio para a organização. E quando a pessoa faz isso, ela deixa de ir para o Rotary, ela deixa de ir para o Lions, ela deixa de ir para a sua igreja, ela deixa de ir para o seu centro espírita, enfim, ela deixa de prestar o serviço efetivamente adicional de voluntariado para trabalhar de graça para a empresa. Não é ruim que se faça isso, fazem muito bem, mas a vida da pessoa cada vez fica mais restrita a não ser o que ela é, mas o ser que ela faz. Próximo. Nem tudo que reluz é ouro, proclamam os sábios em coro. Muita gente acaba em choro, pois só procura o tesouro. Quem tem sabedoria não se integra à fantasia. O empreendedor, portanto, no foco nos objetivos realizados, mas também, efetivamente, na busca, a essência e a aparência, que vamos ver mais adiante, na busca quando Bassanio vai escolher nos 3 opções entre o cofre de ouro, o cofre de prata e o cofre de chumbo, ele busca exatamente o cofre de chumbo, que seria aquele menos valioso. E é nesse que o pai da Pórcia, tinha colocado, aquele que escolhesse o chumbo, seria aquele que casaria com sua filha. Próximo. Se os ofícios e os altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta e as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar, hein? Até parece que ele estava pensando nas manifestações de rua de junho. Não essa bagunça que está acontecendo agora no Brasil, mas aquela do mês passado, né? Em que efetivamente milhares e milhões de pessoas se movimentaram exatamente quanto a essa questão em que o mérito, quanta gente que hoje comanda não seria comandada. Aristocracia e democracia e o sistema meritocrático. Quando eu vi hoje os professores em greve dizendo que estavam combatendo o sistema de mérito na premiação de professores, eu comecei a ficar preocupado. Mais ainda, nas distorções que esses movimentos podem gerar. Próxima. Estamos acabando, né? Então, a aparência externa, muitas vezes, não tem nenhum valor. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita, que disfarça as evidências do mal. Minha escolha recai sobre o modesto chumbo, que oferece mais ameaças do que prêmios, mas consegue me transmitir tanta simplicidade. A questão da aparência e da essência, que no Brasil é muito forte do sabe quem está falando, né? O Roberto da Mata, no Carnavais, Malandros e Heróis, um livro clássico, né, da sociologia brasileira, diz muito bem, quando uma passagem que, lembrando o País do Carnaval de Jorge Amado, em que ele diz assim, o Jorge Amado, ele analisa isso, eu só me senti herói 2 vezes. Uma, né, e ser humano e feliz, uma quando sambei na avenida, e outra quando surrei Júlie, porque ela me traiu. Né, a violência contra a mulher, que tratado, né, Carnavais, Malandros e Heróis, a mulher de rua e a mulher de casa. E essas separações inequivocamente terríveis, preconceituosas, desastrosas, que existem no mundo da sociedade. E por que não existe no mundo da organização? E a última, né? Ele sempre me humilhou, riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo. Shylock, reclamando. Desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo por quê? Porque eu sou judeu. Os judeus não têm olhos?
O judeu não tem mãos, órgãos dos sentidos, inclinações, paixões, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem com o mesmo sol de verão, não tem frio no mesmo inverno. Se em tudo somos iguais a vocês, cristãos, temos direito iguais a tudo também. Aceitar a diferença, conviver com a diversidade, mas essa é a questão que nós tratamos no cotidiano das organizações. Essa é a questão que antes se fazia a seleção de pessoas com um retrato, que se queria pessoas, aspas, bem apessoadas, para discriminar o negro, o portador de deficiência, a mulher, o menor, né? O homossexual, o idoso. Isso é o que acontece nas organizações, todo dia, conviver com a diversidade. Antes era assim. E agora, como é, hein? Agora nos pedem um fio de cabelo ou uma gotinha de sangue para fazer o exame de DNA. Para fazer o exame de DNA para discriminar as pessoas. A pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser aquilo que o preconceito diz que ela é. E às vezes a gente pensa que não está efetivamente tendo bons desempenhos na entrevista, mas a gente está sendo vítima do preconceito. Próximo. Portanto, e aí terminando mesmo, a organização, colegas administradores, é o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que discrimina o portador de deficiência. É a organização que faz exatamente no cotidiano, hoje, no dia a dia, no mundo do trabalho, na busca do trabalho decente, que é indecente, nos faz exatamente essas circunstâncias tão bem descritas por Shakespeare há 500 anos, na sua peça O Mercador de Veneza. Muito obrigado. Você aperfeiçoou bem, muito bem, aperfeiçoou mais ainda, está muito bom. Bom, então vamos ver se alguém aí quer fazer alguma pergunta ao Wagner, ou mesmo a mim sobre a peça. Wagner está aqui à disposição, nós estamos aqui à disposição. E é público e notório que o nosso município sofre desse mal, padece desse câncer. Tá? Eu gostaria de saber, entendeu, o que o Conselho Regional de Administração, tá, faz, ou tenta fazer, ou pensa em fazer, entendeu, para contribuir, entendeu, para eliminar esse câncer da nossa sociedade. Todos os administradores, né, nos casos recentes, da história recente aqui de Caxias, vou citar o nome da empresa, Locante, entre outras, tá? Todos eles têm administradores, tá, registrados no Conselho. E não ouvi em nenhum momento, nenhum deles, tá, ser cassado o seu registro profissional. Ou a empresa também, que tem seu registro, nenhuma delas foi questionada, em nenhum momento. Gostaria de saber a sua posição do seu Conselho, por favor. Claro que a gente sempre percebe na nossa realidade, é claro, a realidade mundial ela existe no nosso local, onde nós vivemos, onde convivemos. É natural isso. E seria um equívoco se julgar que a questão de corrupção ela se dá apenas no município de Caxias. Essa é uma questão generalizada. Vivemos hoje uma crise total dos valores morais na sociedade brasileira. Evidentemente que você tem, no processo democrático, instituições e costumes. Se esses costumes são inadequados e se as instituições são inadequadas, você efetivamente tem um processo democrático que se esvazia, que se esvai, que se fragiliza. Nós temos maus costumes e péssimas instituições. Portanto, a gente tem que ter o cuidado de não achar que a gente resolvendo o problema da corrupção como causa, tá certo? Nós vamos resolver todos os problemas da sociedade. A corrupção é consequência da impunidade. O que nós temos que ter são instituições firmes, que não faça como o Supremo fez agora, que deforma isso, e que costumes que não vão ser apenas resolvidos pela educação. Porque a gente pensa que só a educação vai resolver. A educação ajuda muito, mas a gente se educa na escola e vai para o partido, vai para a empresa, vai para a sociedade, vai para a família.
onde a escola nos ensinou a respeitar o sinal e o pai está desrespeitando, onde a escola não ensinou a não corromper o guarda, mas o nosso pai está corrompendo. Portanto, o processo educacional se dá nas instituições e nos costumes no conjunto da sociedade. Portanto, é preciso que a gente trabalhe as instituições e trabalhe os costumes. O colega pergunta o que o Conselho está falando e cita algumas organizações que são registradas no Conselho. A gente tem que ter a clareza dos papéis e funções essenciais da nossa instituição. Não compete formalmente ao Conselho a aplicação efetiva de punições de questões que são feitas no conjunto da sociedade, porque senão a gente começa a querer se transformar em partido político ou agências efetivamente, que não é o papel. O papel do Conselho é o registro. Se a empresa cumpre para poder exercer aquela profissão, quem trata de questões de corrupção dentro do poder público ou fora do poder público são as instituições jurídicas próprias, a polícia, né? Agora, se isso dá condições de aplicações de penalidades, isso pode redundar no Conselho, no registro ou não do Conselho. Agora, a gente sair, é muito bom para o Conselho, se a gente, é muito factoide a gente fazer uma punição. Você colocou o caso da Locante, é uma empresa clássica. O problema é que ela está se defendendo na justiça, e ela está operando ainda, não é isso? E aí, por quê? Porque a justiça não condenou os seus dirigentes ainda. Então, portanto, se houver esse tipo de condenação, ela paga a multa nessa instância. Ela tem que estar registrada no Conselho para o seu exercício da sua atividade. Portanto, a gente não pode punir uma organização apenas com um factoide, dizendo não vai estar registrada mais no Conselho. Ué, o Tribunal de Contas fez o quê? O Tribunal de Justiça fez o quê? A polícia fez o quê? Teve consequência? Essa empresa vai acabar por isso? Ou os seus dirigentes foram punidos? O seu responsável técnico, comprovado, que nós não vamos nos restringir ao caso dessa punição numa organização como essa, nós podemos nos restringir exclusivamente à questão do responsável técnico. Tá certo? O responsável técnico dessa empresa poderá sofrer, isso sim, pelo Código de Ética da Profissão, aplicações de sanções. Nós temos muitos processos de fiscalização. Não temos tantos processos de Código de Ética como deveríamos ter. Mas a gente também não pode entrar na corrente. Veja bem, vou dar um exemplo para você talvez ser mais preciso. Primeira questão que se falou aqui de anões do orçamento em 93. O orçamento público brasileiro não é uma ficção, é uma fraude. Mas lembra da questão de 93? A questão de 93 gerou a 8666, que trata todo o administrador público como se fosse ladrão. Aí começa, a Petrobras não é mais da 866, a Infraero não é mais da 866, a Eletrobras não é mais da 866. Ah, sim, as coisas da Copa do Mundo em 2016 também não são da 866. E daqui a pouco tem mais exceções à 866 do que efetivamente ela funciona. Ou não é assim? É. Depois dos anões do orçamento em 93, veio o Veduim. Vieram os sanguessugas. O que nós mudamos da forma de fazer o orçamento, hein? Nós fazemos o orçamento exatamente. Nós precisamos pegar um prefeito, um governador ou qualquer presidente nas últimas décadas. O maior número de atos de um prefeito é assinar a nomeação e exoneração para cargo de confiança. Tem mais cargo de confiança nos governos quase do que funções de carreira, que são os bons cargos. E ele raramente nomeia, não estou falando do prefeito atual nem do anterior, estou falando no Brasil em tese, porque é assim. Ele raramente nomeia funcionários de carreira, ele nomeia pessoas de fora. Quando um ministro, um governador, um presidente de um país como a França, país como a Alemanha, como os Estados Unidos, assume o poder, ele leva 3, 4 pessoas. Aqui até o garçom muda, não é? Com cargo de confiança. O motorista muda. E todos os assessores. Então ele assina 2 atos, nomeação de cargos e remanejamento orçamentário de um PT. PT é Programa de Trabalho, tem um número enorme. Pode pegar o Diário Oficial hoje da Prefeitura de Caxias, vai estar lá, nomeando alguém e mudando o orçamento de um lado para o outro.
Todas as prefeituras são assim. O que nós mudamos no orçamento? Instituições para combater a corrupção, hein? Em 93, também com o Veduim, depois também com sanguessugas, e continuamos assim. O que nós mudamos na instituição? Orçamento. O que nós mudamos nos costumes? Nada. Portanto, continuamos a fazer, e o processo de corrupção persiste. Até porque corrupção não tem só o corrompido, tem o corruptor. Aquele que corrompe e aquele que é corrompido. Se a gente trata só de um lado, não trata dos dois. Portanto, é que se tratar as instituições. Então, no caso objetivo, estou me alongando um pouco na sua resposta, que a sua pergunta é uma questão de fundo e importante. Me desculpe, não sei se estou respondendo ao seu gosto, enfim, mas, em verdade, sob o ponto de vista objetivo, nós, do Conselho, teremos a responsabilização do responsável técnico. Porque, em verdade, nem os diretores da empresa a gente pode pegar. Agora, o que a gente não vê, e vemos de novo, o que o poder legislativo está fazendo hoje? Está votando o orçamento impositivo. Aí eu pensei, deve ser um orçamento impositivo para não ser autorizativo mais. Não, o impositivo é só para cumprir as emendas dos deputados. Então, veja, a gente saiu do Veduim, saiu do sanguessuga, saiu dos anões do orçamento e agora vai entrar no falso orçamento impositivo. São instituições. Essa realidade, o questão do Brasil não é recurso, são mais instituições e péssimos costumes. Há países que têm boas instituições e maus costumes, e com boas instituições seguram os maus costumes. Vou dar um exemplo, a Itália. Tem o Berlusconi, tem o Aldo Moro, que foi morto, que era um cara de direito pela Brigada Vermelha, né? Tem o César Batista, que mata uma opção de gente e é perdoado aqui no Brasil. A Espanha tem boas instituições e maus costumes. Até a infanta andou roubando por lá. Vai entrar em cana. Vai ter que fugir da Alemanha, da Espanha. Tinha 48 anos de Franco. Arrumaram a sociedade, fizeram o Pacto de Moncloa. E o país é democrático com as dificuldades que tem hoje, mas com o desenvolvimento. Até Portugal, 40 anos de ditadura do Salazar. Revolução dos Cravos, boas instituições. Então, quando você monta boas instituições, você segura os maus costumes. Há países que têm maus costumes e boas instituições, como disse. Há países que têm péssimas instituições, mas porque têm bons costumes, seguram as más instituições. Me perdoe uma opinião pessoal, eu acho que os Estados Unidos têm muito, as instituições são mais, mas os costumes americanos acabam segurando o processo democrático lá. Não adianta, porque isso é assim mesmo. Mas tem países que têm bons costumes e boas instituições. São os países nórdicos, democracias estáveis. Consegue ter, né, sistemas que se eternizam. Portanto, o Conselho faz a sua parte. O que a gente não pode querer é querer ser o herói, querer ser o salvador da pátria. Este país é um país de salvadores da pátria. E a gente, em vez de votar em instituições, quer votar efetivamente em salvadores da pátria. Ficamos anos e anos de ditadura. Quando saiu a eleição de 89, tinha duas candidaturas fortes. Tinha pela esquerda, pela direita, tinha candidato bons. Ulisses pelo PMDB, Aureliano Chaves. Tinha até o Maluf como candidato a presidente, né? Tinha o Mário Covas. Todos os segmentos de opinião. Quais foram os dois que ficaram em primeiro lugar? O Sassá Motemba e o Caçador de Marajás. Os dois viraram presidente da República. Os dois. Opinião A, opinião B, salvadores da pátria. Infeliz, diz o Bertoldo Brecht, infeliz o país que tem necessidade de heróis. É verdade. Porque o país que tem necessidade de heróis acaba sendo como nós, cucarátios americanos, latinos-americanos. Os países que têm boas instituições, eles forjam os seus costumes e não buscam salvadores da pátria. O sebastianismo brasileiro, essa busca do herói salvador, e quem disse isso foi Bertoldo Brecht, né? Pela esquerda, autor de esquerda, ele disse,
no Galileu Galilei, né? É na peça Galileu Galilei. Esse teatro é sempre um ensinamento muito grande. Ele diz assim, o Galileu Galilei, na peça, a gente pode até encenar essa peça também com Chiquinha Gonzaga. O André Assart é o aluno, o estudante do Galileu. Ele falou assim, infeliz o país que não tem heróis, você está negando a sua teoria para não morrer, né? E ele diz assim, o Galileu vira para ele e diz assim, não, infeliz o país que tem necessidade de heróis. Este país é infeliz porque busca heróis, não busca organizar instituições. Nós temos um papel e uma responsabilidade, mas a gente tem que discutir conceitos. E qual é o papel do conselho? Porque o que eu vejo, companheiro, é conselhos achando que são sindicatos, sindicatos achando que são conselhos, e conselhos de sindicatos que acabam virando partidos políticos, ou a reboque do partido político. O conselho é uma instância política, os sindicatos também, os partidos também, mas a gente tem papéis diferenciados no uso da política. Foi assim que os movimentos de moradores foram para Cucuia, e eu posso falar da cidade do Rio de Janeiro, não conheço aqui Caxias, mas na cidade do Rio de Janeiro, que foi um movimento forte que surgiu da base da sociedade, quando ele foi inteiramente cooptado pelos movimentos partidários. É a mesma coisa que acontece com o movimento sindical hoje, no ABC paulista, do movimento do grande sindicalismo, que para fazer uma assembleia hoje, em praça pública, no 1º de maio, tem que botar a Ivete Sangalo ou a Cláudia Leite cantando, sortear automóvel ou apartamento, senão ninguém vai lá. Esse é o movimento sindical brasileiro, que tem uma das menores taxas de sindicalização do mundo. Esse é o movimento sindical brasileiro, que vive ainda, em pleno país democrático que somos, nós mantemos ainda na Carta de Lavoro fascista de Mussolini, com a contribuição sindical obrigatória de um dia de salário. E por isso a gente não tem filiação no movimento sindical. Portanto, a gente está colocando essa questão política, que a sua pergunta inteligente, apropriada, adequada, nos enseja. E a gente tem esse papel. Chegando oficialmente, qualquer questão relativa a qualquer dessas empresas, nós vamos em cima da própria empresa, mas principalmente do responsável técnico. Porque o responsável técnico tem responsabilidade ética, que é o nosso campo que a gente pode discutir. Agora, caçar a empresa, a gente tem que ter sempre muito cuidado, porque quando se caça a empresa, primeiro, não somos nós, não somos nós que damos registro de funcionamento da empresa. Nós podemos censurá-las e multá-la, e também aplicar penalidades nos seus dirigentes, principalmente nos responsáveis técnicos. Entende, não, o que estou colocando? Muito obrigado pela pergunta, hein? Mais alguma questão, não? Boa noite. Meu nome é Washington. Eu não sou da administração. Na verdade, eu sou historiador e jornalista, sou professor do ensino médio e mestrando em História pela UERJ. Eu gostaria de parabenizar a companhia pela encenação da peça. Ótimos atores, belíssima apresentação. Queria te perguntar para você falar um pouco sobre como é fazer o debate desse texto, que tem uma data histórica muito ligada ao presente pelas discussões que apresenta sobre os valores morais. Né? Então, como na companhia esse debate se dá. Eu, presidente, parabenizar pela sua apresentação e principalmente pela sua fala anterior, quando o senhor dialoga e faz um debate acerca da importância de a gente compreender o papel das organizações. Me parece que em diversos campos profissionais há muita confusão acerca desse tema, né? Sobre o papel das organizações. Então, meus parabéns. Queria que o senhor falasse um pouco, num debate que o senhor iniciou, mas não aprofundou, queria que o senhor aprofundasse sobre um debate que é bastante atual, sobre a discussão sobre meritocracia, né, que o senhor citou ali, mas queria que o senhor aprofundasse, por favor. Obrigado. Bom, agradecendo aos seus elogios. Bom, esse trabalho foi feito especialmente para o Conselho, exatamente para esse debate, os debates culturais, o projeto, e para exatamente suscitar. Então, nós escolhemos peças, não é, que realmente tenham possibilidade de dar seguimento a esses debates. E quando nós realmente estamos no processo de encenação, claro que nós vemos tudo isso e estudamos tudo isso. Inclusive, nós dissemos assim, olha, isso aqui vai ser muito bom, salientar bem essas questões. Agora, o mais, eu acho que o Wagner Siqueira vai responder melhor. A pergunta aqui, viu, professor Washington?
Veja, Washington, é o seguinte, é um pilar fundamental, você como historiador sabe, da Revolução Francesa, a questão do mérito. É claro que teve problemas depois na Revolução, etc., mas ficou legado para a humanidade o princípio do mérito, em que o crescimento, o avanço, o avanço social, a importância da pessoa se dá não pela cor da pele, não se dá pela sua origem, pelos seus pais, pela sua região, pela escolha de sua profissão, mas pela sua contribuição, pelo seu mérito. Portanto, o mérito é um pilar fundamental no processo democrático. Ao contrário da aristocracia, que dá corporativamente a determinados segmentos privilégios. Portanto, quando falo da questão do mérito, é preciso cada vez mais valorizar. Eu não estou contra a questão da briga, da luta, da greve dos professores, não. Acho que é merecida e justa. Eu acho que eles, como estão colocando esse tema do mérito, dizendo que todos os professores são iguais, é verdade. Todos os professores são iguais, são muito bons, mas há professores que são melhores do que outros. Esses professores, num sistema meritocrático, devem ter melhor reconhecimento. Isso na questão do dia a dia, do reconhecimento da empresa, até porque senão a gente transforma todo mundo igual, e isso vira uma perspectiva de gadificação, as pessoas viram gado. A contribuição humana, você tem que dar o salário por 3 variáveis. O valor do cargo no mercado de trabalho. Quanto que esse mercado de trabalho paga? Os professores público são muito mal remunerados no Brasil. A empresa privada também, porque acaba refletindo muito dessa remuneração de baixo salário, em que o mestre-sala, o professor, é muito mal remunerado, o que dá, portanto, a pouca importância que o Brasil dá para a educação. O professor sabe que nós só tivemos ensino de nível superior no Brasil depois da transmigração da família real em 1808. Nós tínhamos faculdades na América Latina desde o século XVI. E a primeira universidade no Brasil só se deu no século XX. Vejam bem como nós estamos atrasados em termos de educação, porque a sociedade brasileira, historicamente, não valoriza o processo de educação. E os professores são mal remunerados por isso. Então, quanto é que o mercado paga? Esse professor precisa ser reconhecido por isso. Mas não basta isso, porque senão somos mal remunerados, porque o mercado paga muito mal. Mas o valor do cargo, da organização, que contribuição esse cargo tem para o conjunto da sociedade. E o cargo de professor, efetivamente, tem um valor inexcedível. O Brasil está perdendo o seu momento histórico por falta de qualificação da sua população. Mas isso é um outro fator. Mas tem um outro também, um terceiro, que está associado ao mérito, que é o desempenho do indivíduo no cargo, o valor do ocupante do cargo, que também precisa ser reconhecido. Se não for assim, a gente vai fazer todo mundo igual e aí não tem sentido. A sociedade dinâmica, ela precisa fazer viva a diferença. Viva a diferença. A diferença deve ser proporcional ao mérito e à contribuição de cada um. Não, só contribuindo com o que ele está falando, é que, apesar das condições do ensino no Brasil, que nós sabemos, todos nós sabemos que são as piores possíveis, né, infelizmente, há professores que procuram evoluir, né, fazem pós-graduação, procuram evoluir em seu ensino, em suas aulas, na preparação das aulas, e outros não, quer dizer, como em toda parte. Então, daí entra o mérito. Né? Todos devem ganhar um salário base muito bom, mas o reconhecimento do desempenho individual deve ser feito também. Então, eu acho que o discurso do sindicato talvez não seja adequado nesse momento. A greve é correta, e acho que eles têm que fazer muita greve mesmo. Mas se eles estivessem associando, a não achar, como eu vi hoje um coordenador da greve, dizer assim, todos os professores são iguais. Não são iguais. Graças a Deus, as pessoas não são iguais, nem os dedos das mãos. Cada um tem a sua diferença, e na sua diferença deve ser considerado. Agora, a aristocracia não, ela faz não pelo mérito, não pela contribuição, não pelo talento da pessoa, mas por sua origem social, por seu sexo, né? Enfim, pelos critérios, hein? Pelo QI. Quer dizer, acho que essa que é a questão, para mim o mérito é um pilar fundamental na democracia. Nós só vamos alcançar a democracia, o Brasil avançou muito na democracia política, eleição, etc. Não tenho dúvida, esses avanços são aí visíveis e são importantes, mas a gente ainda está muito longe na efetivação de uma verdadeira democracia em sua plenitude no Brasil.
E porque falta meritocracia. Porque se escolhe algumas empresas para serem as campeãs. E aí se dá muito dinheiro para essas empresas e elas quebram. E a economia fica com dificuldade. Não sei se respondo ao que o companheiro... Muito obrigado, professor. Pois não. Boa noite. Meu nome é Pablo Peçanha, eu sou estudante de administração e eu li um artigo do senhor, não recordo agora se foi em abril ou maio, tá, falando sobre o ensino das faculdades, né, o ensino superior hoje no Brasil, que é voltado mais para o dinheiro do que para o ensino propriamente dito, né. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a carga horária. O senhor citou, né, no artigo do senhor isso, que ficavam mais tempo preocupados com a sala de aula do que com o ensino real mesmo, para poder preparar o estudante. A gente que acredita fortemente na pedagogia do oprimido do Paulo Freire e que acha que o processo de educação e o processo de pedagogia transforma a sociedade, portanto acredita em educação, fica muito triste quando vê o curso de administração não sair da pedagogia do oprimido para a pedagogia da planilha. Vamos pensar, curso de administração tem 3.000 horas. Rapidamente, só para a gente raciocinar agora, esse tipo de observação precisa ser dito, e nós do Conselho temos que dizer isso. Quando você pega 10%, né, para estágio, você está tirando 3.000 horas. 300 horas, desculpe, de 3.000. Está pedindo, aí já ficou 2.700 horas. Só que a maioria dos estágios brasileiros de administração não são estágios, quem tem que brigar, são empregos mais baratos que a empresa vale de mão de obra barata. Poucos são os colegas, estudantes, que têm a oportunidade de exercer um estágio efetivo. Mas ele já perdeu 300 horas de aula, portanto menos. Quando você pega atividades acadêmicas complementares, tá certo? Você tem mais um tempão aí grande. 300 horas, 10% normalmente é atividade acadêmica complementar. Por quê? Porque as atividades acadêmicas complementares vai de 80 horas a 300 horas. Dependendo da escola, da faculdade. Uns assentam até 80 horas. Essa atividade aqui agora é acadêmica complementar. O coordenador do curso poderá dar para os estudantes aqui o tempo, diante do certificado que vocês terão, ele vai dar um tempo de horário para atividades acadêmicas complementar. Alguns aceitam todo ao final do curso até 80 horas, outras vão até 300 horas. Vou raciocinar 300 horas para ficar mais objetivo. Então já estamos em 2.700, menos 300 vira 2.400. E aí você começa a ter outras atividades relacionadas a isso, como, por exemplo, o tempo para atividades para fazer o artigo, para fazer o texto, para fazer a monografia, atividades especiais. E quando você vê, você vai reduzindo tanto a carga horária de aula, que... Por quê? Porque algumas atividades passam a ser à distância, não mais presencial. Então você paga um curso presencial, mas tem um percentual crescente de atividades à distância. E você vai tendo menos aula, e menos aula. Então daqui a pouco você está com 1.800 horas, 1.900, 2.000 horas, num curso que você pagou 3.000. Tá certo? E aí você, quando vai para o curso de, por exemplo, vamos estudar recursos humanos, uma cadeira de 60 horas por semestre, 2 semestres, 120 horas é muito pouco. Quando são 120, que às vezes são 60 horas só. Logística, marketing, né? Então você começa a desprofissionalizar a formação do administrador. Que ele vai ter que depois buscar o seu MBA, sou a favor que faça isso, mas na sua formação ele acaba tendo notícias de recursos humanos, notícias de logística, notícias de marketing, mas o mercado vai procurar um especialista, um profissional formado, e ele acaba tendo dificuldade na discussão do mercado. E por que isso? Porque a ganância, que precisa cada vez de professores menos bem remunerados, tirando os professores, eu não vou falar daquela biblioteca que é itinerante, né? Dependendo da unidade da faculdade, aquela biblioteca vai junto sabendo que o MEC vai avaliar. Eu não vou falar, né, daquele professor PhD que está na listagem dos professores, mas que não dá aula. Que aí ele não sabe nem onde unidade ele está inserido. Então, esse é o contexto que a gente está tratando. Não sei se você viu, eu tenho um livreto sobre esse tema. Se você tiver interesse, viu, Marta, você depois, você pega com ele, que eu posso dar para vocês, para aqueles que quiserem, esse livreto que diz: educação é uma questão de gerência.
deficiência do MEC, que não cumpre o seu papel, e cada vez mais transfere para os conselhos. A OAB já está fazendo o exame de suficiência, eu chamo de insuficiência, a contabilidade já está fazendo, e o MEC empurra para cima dos conselhos, para ele não fazer. Ele não sabe nem se é uma agência educacional, nem se é efetivamente um órgão de formação. Ele perdeu, como opção de destino, ele perdeu a opção, a direção, a estratégia de que ele deve atuar como educação. No caso do atual ministro, ele é muito mais primeiro-ministro hoje do que ministro da Educação, né? Então, há uma questão de desapreço pela educação e de pedagogia da planilha, a ganância, a voracidade do ganho eu estou falando isso de forma generalizada, há muitas exceções que apenas confirmam a regra, mas, em geral, nos 2.000 e poucos unidades educacionais que nós temos no Brasil, grande parcela dessa é feita efetivamente pela planilha e não pela educação. E isso faz com que a prova do ENAD, como é que um aluno estuda na faculdade, faz o curso de administração, passa pelos professores, depois ele vai fazer, né, ele passa na prova do ENAD. Vamos falar da OAB, do direito. O camarada passa o curso, faz a prova do ENAD, e vai fazendo o exame de ordem, é reprovado em 90%, 85%. Agora, o cara que faz a prova da faculdade, que faz a prova do ENAD, que faz a prova da OAB, são os mesmos. Como é que reprova tanto? Isso não é exame de suficiência, isso é exame de insuficiência. Como é que o cara conseguiu ser aprovado? Como é que ele conseguiu passar no ENAD? E como é que ele é reprovado da prova do... Isso acaba virando uma grande indústria. Antes, no meu tempo de luta pelos estudantes, 67, 66, a gente brigava por mais vagas e para não ter excedentes nas faculdades. Agora, a gente tem que brigar, efetivamente, está no mesmo jeito. O exame de ordem está virando um grande negócio. E onde o MEC fala assim, isso não é comigo, e transfere essa responsabilidade para os conselhos. Então, essa é uma questão que merece uma discussão mais longa e tudo, mas esse livrinho aí gostaria de passar, porque nós temos que, como conselho, e tenho com razão o companheiro, de colocar o que nós estamos fazendo. A gente está fazendo o que pode. Não sei se muito ou pouco, mas a gente está fazendo a denúncia. Você lê o artigo, que já é muito bom. É a pedagogia da planilha, quando o que deveria de existir aqui era a pedagogia realmente da boa formação do profissional de administração. Claro que eu estou falando de administração, mas isso vale para o direito, para a medicina, etc. Bom, nós queremos, em nome do Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga, que realizou a montagem do Mercador de Veneza, e eu tenho como se diz, em nome do Conselho Regional de Administração, do Wagner Siqueira, agradecer a presença de todos vocês e esperamos que todos tenham gostado, assim como o professor Washington gostou, e que tenham servido para vocês realmente discutirem na cabeça de cada um de vocês esses problemas todos que o Wagner levantou. Dia 9 de setembro, nós temos na Bolsa de Valores, no auditório da Bolsa de Valores, o dia inteiro, um evento importante, comemorativo. Sabe que dia 9 de setembro é o dia do administrador, porque a nossa lei é de 9 de setembro de 1965. Então, nós estamos comemorando 48 anos de regulamentação profissional. Aqueles que puderem, se registrem, se inscrevam, e nos dará muito prazer e muita honra a presença de vocês lá no dia 9 de setembro. Começa às 9 da manhã e vai até 6 horas. Vocês, se ficarem o tempo todo é ótimo, mas se ficarem em alguma parte já é muito bom. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite.